Olá pessoal, hoje eu resolvi trazer um tema aqui nesse vídeo sobre as transformações que a nossa sociedade tem passado nos últimos 15 anos mais ou menos. E como fio condutor, eu resolvi trazer a respeito da novela Avenida Brasil. Ela voltou a ser exibida recentemente pela emissora que a fez originalmente. Ela foi feita, se não me falha a memória, em 2012, né? Então, portanto, faz 14 anos da exibição original e agora ela volta como forma da Globo, inclusive, reacender a história, porque ano que vem a emissora pretende fazer uma continuação de Avenida Brasil, pelo que eu pude verificar. Mas o que eu queria trazer é Avenida Brasil como um fio condutor de comportamento e também da questão publicitária no país. Bom, a gente sabe que o marketing, a publicidade são os principais pontos que movimentam tudo que é produzido tanto nas redes sociais quanto nas emissoras de TV, rádio, jornais, cinema, etc. Porque é quem paga a conta no final do mês, né? Então, tudo que é produzido na internet, pelo menos para as pessoas que vivem da internet, assim como das emissoras de TV, rádio, etc., tem como objetivo agradar o que o marketing, o que a publicidade esperam do público que vai consumir esse material. Nesse período, entre 2012 e 2026, o marketing e a publicidade do Brasil sofreu grandes transformações, né? Tanto no sentido de que comportamento eles querem salientar com as mídias, né, que são patrocinadas, quanto com o próprio perfil de para onde esse dinheiro vai. Só para vocês terem uma ideia, eu fiz uma pesquisa bem rápida e apurei que em 2012, quando a Avenida Brasil foi feita, o mercado publicitário concentrava cerca de 66% de todo o dinheiro nas emissoras de TV aberta do país. Sendo que a maior emissora de TV aberta do país, naquela época e ainda hoje, que é a Rede Globo, foi a emissora que exibiu a Avenida Brasil. Então, se a gente pegar e analisar a Avenida Brasil hoje, a gente pode ter um retrato muito próximo daquilo que os grandes grupos financeiros queriam patrocinar e aquilo que eles queriam reforçar como o que a sociedade deveria ser ou o que a sociedade era. Mais do que deveria ser do que realmente era, né? E é interessante a gente pegar como que essa novela foi construída. E sobre isso, eu queria trazer alguns pontos, para não me estender muito no vídeo, né, para não ficar algo muito maçante, mas primeiro, o recorte racial. É uma novela que tem mais de 50 personagens, né? Quando eu fiz a apuração para fazer esse vídeo, eu vi que ela tinha 51 creditados na hora da pesquisa, só que eu vi personagens na novela que não estão creditados na pesquisa quando você vai apurar. Desses 51 personagens, a gente tem apenas 4 personagens negros, dos que foram creditados, né? 2 deles trabalham num bar, que é o proprietário do bar, e mais um ajudante. Uma é uma criança do núcleo do lixão, e a outra pessoa negra é uma empregada doméstica. E eu vi, durante a exibição da novela, dos capítulos que eu acompanhei, mais 2 pessoas, mulheres negras, na trama, que também são empregadas domésticas. Então, quer dizer, que reforço se faz aí? Né? Então, a questão da representatividade. Quer dizer que uma pessoa negra, seja ela branca, seja ela homem ou mulher, vai ser o quê? Pobre, né? Seja trabalhando no lixão, seja trabalhando numa casa de família, como quase da família, né? Então, a gente tem esse recorte muito marcado na novela. Outro recorte que eu faço aqui é a questão de usar o humor para falar de temas sérios, né? Então, para aliviar a porrada, digamos assim. Primeiro, o humor na personagem da Carminha, que é a vilã da novela, ou deveria ser, né? Digamos assim, que ela fez coisas absurdas durante a novela, e só que sempre com um tom de humor, né? Uma coisa carismática. Então, várias frases dela se tornaram virais. Eu não acompanhei a novela na transmissão original, eu acabei vendo, tenho acompanhado ultimamente, quando, né, teve a questão da continuação, e eu percebo isso, né, que é uma vilã
que em certos momentos você acaba gostando dela, o que é uma coisa absurda, né? Porque você, de certo modo, naturaliza a maldade das coisas que ela faz, o que não é nem um pouco legal. Outra coisa de humor é do núcleo poligâmico, digamos assim, da novela, né? Que tem um personagem que enrola e se associa, não sei nem como definir isso, com 3 mulheres, né? O que é ilegal, é imoral, é absurdo, só que é tudo tratado com humor, o que torna a coisa ainda mais absurda, né? Então, a perpetuação de certos traços sociais que não deveriam ser, né, perpetuados. Mas isso é 2012. Mas 2012 não faz tanto tempo assim, né? Não chega nem a ser um recorte geracional. E o último tópico que eu queria trazer aqui é a questão da orientação sexual, né? Em Avenida Brasil, pelo menos até onde eu acompanhei, temos um personagem LGBT, né? Esse personagem é um homem branco padrão, então a única característica de recorte de minoria que ele tem é ser LGBT, e mesmo assim é extremamente enrustido a orientação sexual dele, e até onde eu acompanhei, ainda passa por uma conversão, né, com a personagem que ele casa para ser um casamento de fachada. Quer dizer, são vários tópicos que na época já não eram adequados, né, em 2012, e agora que vai ser reexibido, que começou a ser reexibida a novela, eu me questiono, será que esses tópicos vão ser abordados? Será que eles vão cortar aí dos 179 episódios que a novela, né, capítulos que a novela tem, a Globo vai cortar para algo em torno de 100, para poder cortar todas essas coisas problemáticas, que não vai cortar todas, né? Porque senão, se você for cortar todos os problemas que tem em Avenida Brasil, você corta a novela inteira, né? Porque são várias questões muito problemáticas, né? Mas eu acho que é interessante até a gente ver para analisar o quanto disso se perpetua na sociedade como ideais, digamos assim, quais são os pontos que a gente teve avanços, né, de discussão, seja de representatividade racial, em relação ao papel da mulher, né, em relação... Porque também tem essa questão do papel da mulher, mas eu não vou falar aqui para o vídeo não ficar longo demais, mas acho que tem vários pontos que a gente pode analisar e eu fiz esse vídeo para trazer essa reflexão, né? E para concluir, eu penso até que o formato novela, telenovela, é um dinossauro midiático, né? É uma coisa que são muitos episódios, um atrás do outro, com uma enrolação enorme, né? Porque você não tem tanto tema para estender aí por 200 horas de exibição, né? Então, enfim, era o que eu queria trazer. Acho que cabe muita reflexão de como as pessoas são tratadas, como a história se desenrola. É isso, espero que esse vídeo traga aí algo para vocês pensarem e até mais.